Meus irmãos, para a gente entender um pouquinho a história do senhor Mariano Ferreira da Cunha Júnior, vamos fazer uma integração com a doutrina em seus vários aspectos. Eu queria refletir primeiro com Humberto de Campos e com o próprio Allan Kardec. Questão 320. Os espíritos ficam felizes em serem lembrados? A primeira pergunta, uma das perguntas que Kardec fez à espiritualidade. Quando nós falamos desses benfeitores, ou daqueles que já passaram para o plano espiritual, eles ficam felizes com essa lembrança? E a resposta que os próprios espíritos deram foi: se eles são felizes, essa lembrança aumenta-lhes ainda mais a felicidade. E se são infelizes, essa lembrança lhes mitiga a dor. Nós sabemos que o senhor Mariano, por tudo que fez, pelo trabalho que ele desempenhou, no período que ele esteve encarnado, um cumpridor do seu dever, naturalmente que aquele prêmio que o aguarda do lado de lá são as alegrias, as recompensas. Então, ser lembrado para esses espíritos não é aquela sensação de jogarmos confetes, mas é aquela oportunidade que nós temos de aprender com os bons exemplos de vida. O que eles deixaram, as superações, o que o meu irmão Humberto estava dizendo para mim agora há pouco, nós somando um com o outro raciocínio, a transformação, porque estando num corpo de carne, nós sabemos as dificuldades de aurir tanto que o plano espiritual tem buscado nos ensinar. Então, se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes ainda mais a felicidade. Mas enquanto espíritas, mesmo no movimento espírita, a gente tem ouvido muita gente dizer: os espíritas estão se transformando quase em idólatras, né? Estão se transformando naqueles que idolatram. E essa não é a nossa tarefa, enquanto nós lembramos esses bons exemplos. A nossa tarefa é, como dissemos, aprender com os exemplos que nos precederam. Porque o homem, dizem os espíritos, herda do próprio homem. Herda o quê? Herda o trabalho. Nós continuamos fazendo a partir de hoje tudo que os nossos antecessores fizeram. Se eles, de certa forma, se equivocaram, nós tivemos a lição para não fazer igual. É o que o São Luís disse a Allan Kardec também. É permitido nós analisarmos os equívocos dos nossos irmãos? Sim, desde que seja para o nosso aprendizado e não fazermos igual. Então, com esses irmãos, o que nós queremos é destacar o que Humberto de Campos deixa registrado no livro Boa Nova, bem no prefácio. Quando Humberto de Campos, já um pouco mais sensibilizado com o plano espiritual, quando ele começa a dizer que já não mais cogita crer, porque ele já sabe, quando ele diz que ele não se sente mais um espírito daquele que está consciente somente do papel do plano espiritual, mas que se sente evangelizado, é uma grande diferença, né? Evangelizado porque a partir do momento que obtém conhecimento já passa a vivenciar igualmente, ele faz parte dessa última etapa. Mas ele diz que o plano espiritual tem também os seus folclores. E esses folclores, justamente, é o conjunto de tradições, é o conjunto de preservação de cultura. E nós não podemos pegar uma história tão recente, inclusive, 100 anos atrás, 120 anos atrás, e virar a página e como se ela não tivesse acontecido. Nós temos que aprender a valorizar a nossa história. Nós, principalmente como brasileiros que somos, que fomos, de certa forma, abençoados, e não privilegiados, mas abençoados por estarmos numa terra, no coração do mundo, numa pátria do Evangelho, é preciso olhar para trás. E Humberto de Campos diz que lá, no plano espiritual, as escolas de evangelização se multiplicam muito mais do que nós imaginamos. Eles se reúnem para estudar e ele se sente um mero estudante. O estudante é aquele que está nas lições preliminares. O estudioso já está um pouco além. As palavras elas têm um efeito prático, né? Então, com essa abordagem inicial, nós queríamos frisar isso. Lembrar Mariano da Cunha é preservarmos todo um acervo cultural em prol da doutrina espírita, um desbravador. E com ele, aí sim, para entendermos o porquê chegamos em Mariano, nós vamos precisar fazer uma viagem no tempo. Nós vamos voltar lá em Moisés, bem brevemente. Por que em Moisés? A primeira revelação, a abertura do Evangelho. Naquele momento em que a humanidade tinha um pouco de maturidade para entender o que é disciplina, os 10 mandamentos, os regramentos, para nós entendermos que Deus é uma força soberana, que o próximo precisa ser amado como nós mesmos, que é equivocado o adultério, o furtar, o roubar. Então, naquele primeiro momento, nós recebemos as lições primárias. Para 2000 anos depois, aquele que foi a personificação do amor
Jesus vir exemplificar esse amor. Então aí sim, entre nós, ensinou o perdão. Quantas vezes, Pedro, você deverá perdoar? 7 vezes? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. E o que nós aprendemos com o Chico? Um pouco além desse entendimento. Olha como que a doutrina espírita nos convida, através da filosofia, a compreendermos o sentido literal das expressões de Jesus. Porque Emmanuel, através do Chico, em orientação, disse a uma das irmãs que já estava cansada, há 18 anos suportando o matrimônio e se dizendo cansada. O Emmanuel pede: Chico, lembra ela que Jesus disse para perdoar 7 vezes 70? Aí ela respondeu para o Emmanuel: mas eu já estou 18 anos perdoando e sei o que é 490, já passou de 490. Aí o Emmanuel docilmente adivinha para ela, Chico, que o Cristo disse 7 vezes 70 cada ofensa. Por quê? Porque nós, em esquecendo de aprofundar nas lições, nós passamos por cima, naquilo que nos convém de interpretação. E amanhã nós temos mais um aniversário de desencarne do Chico. Então nós fazemos isso no contexto da lembrança. Assim, com Jesus, ele mesmo pronunciou: se me amarem, se cumprirem os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que vos envie um Consolador, o Paracleto, que ficará eternamente convosco. Então não é mais Moisés, não é mais Jesus, mas uma doutrina, um pensamento, um sentimento que ficará eternamente conosco. Não mais a personificação, dizem os Espíritos, mas aquela doutrina que será absorvida pelos Espíritos, de nós mesmos, porque já temos entendimento, temos maturidade espiritual, para entendermos que o perdão, então, precisa ser um esquecimento, não de amnésia, como muitos querem compreender, mas um esquecimento que lembra, mas não toca. Eu lembro do fato, mas ele não me toca, ele não mexe com o meu íntimo, ele não me prejudica. Eu consigo vibrar por aquele que equivocou, porque sei que se ontem foi um inimigo, amanhã será meu amigo também. Então aí nós temos a doutrina, 1857, Allan Kardec, trazendo para nós aos 18 de abril, uma doutrina que revivesse Jesus. Olha a importância disso. Nós não estamos falando de uma doutrina nova, nós estamos falando de uma nova forma de entender a mesma verdade. Porque senão nós teríamos várias verdades fragmentadas. E a verdade é uma só. Precisamos entender que o Espiritismo revivesse. É Jesus de novo. Num novo entendimento. Mas a mesma verdade para que nós entendamos. E aí, se 18 de abril de 1857 tivemos a iniciação de uma doutrina, dessa árvore que foi transplantada da Palestina, chegando à França, aí ela precisa proliferar. Porque no livro Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho, o Cristo disse que essa árvore seria transplantada para o Brasil. Para chegar até aqui, precisamos dos trabalhadores. Precisamos daqueles, como o próprio Mariano se intitula, o operador da charrua. E isso está numa belíssima obra que nós vamos apresentar para vocês, que é A Árvore do Evangelho no Coração do Brasil, da nossa irmã Marta Fernandes de Verava, com Leone Trida. É uma obra histórica, de pesquisa, não é uma obra psicográfica. Então nós entendemos o trabalho de olharmos para trás para entendermos o nosso presente. Se nós não soubermos de onde nós viemos, nós não sabemos onde estamos e muito menos para onde vamos. E aí, com Mariano, chegando em terras de Santa Maria, nascendo em Sacramento no ano de 1875, nós queríamos destacar o seu trabalho em 4 virtudes. Ou pelo menos tentar demonstrar Mariano em 4 aspectos, 4 caracteres do homem de bem. E o primeiro deles é a regeneração. A capacidade que o homem tem e deve ter para se transformar. Por quê? O Espírito Protetor de Cracóvia disse que a missão do homem na Terra é proceder à sua transformação íntima. E nós temos ouvido muitas palestras dizendo isso. Reforma íntima. Mas a vivência dela, nós sabemos que dia a dia é extremamente difícil. Mas é o que Mariano se viu, num dado momento da sua existência, condicionado a fazer. Em 1875, família católica, aqueles que não comungavam com o pensamento da Igreja Católica eram ateus. Então, se perguntarmos, é a pergunta que a nossa irmã Marta faz na obra: Mariano era ateu? Sim e não. Sim, porque a convenção de época rotulava.
Então, pela convenção de época, ele era ateu. Mas ele era ateu no sentido próprio da palavra que nós entendemos hoje? Não. Mariano tão somente não comungava com o pensamento que era disseminado pela igreja. Ele não tinha aquela convicção, ele não coadunava com aqueles pensamentos. E de família católica, ou você comungava ou não comungava. Por isso, a rotulação de ateu. Mariano era materialista? Sim, mas vamos entender a expressão materialista. Quando Kardec trata no capítulo 3, no livro dos médiuns, o método sobre os materialistas, ele vai dizer que tem duas classes de materialistas. Duas. Aquele materialista por sistemático. Eu sou materialista, não acredito em nada e ponto final. Esses são endurecidos. É difícil uma conversão. E o segundo tipo, ou seja, a segunda classe de materialistas, aqueles materialistas que só o são porque ainda não compreenderam algo além daquela razão. É Mariano. Por quê? Ele mesmo diz nas obras, através do nosso irmão Emmanuel Alves da Silva, aqui de Conquista, que os espíritos o fizeram espírita. Olha que interessante isso. A partir do momento que ele obteve a lição, ele se converteu. Então ele era materialista porque ele ainda não tinha convicção de que existia algo além daquilo. Então logo mostrou para ele a razão e a lógica o tocou, se converteu. Então é a segunda classe de materialistas que Allan Kardec trabalha. E nessa transformação, 1897, 1898, os fenômenos acontecendo nessa região, as famílias envolvidas naquele processo de mediunização corrente, Mariano, naqueles fenômenos, busca esclarecimentos. Frederico Peiró, em Peirópolis, aqui antigamente se chamava Paineiras, hoje é Peirópolis, em homenagem ao próprio Frederico Peiró, foi um grande parceiro de Mariano, um grande parceiro de Eurípides, e eles então começam a entender aqueles fenômenos, estudar aqueles fenômenos, e era preciso então o quê? Montar, equilibrar o trabalho aqui em Santa Maria, para que aqueles médiuns fossem disciplinados, tivessem a condição de trabalhar na mediunidade. Regeneração. O homem velho, como o Paulo de Tarso, ficou para trás. Aquele Mariano Ferreira da Cunha Júnior, o materialista, naquele pensamento de Kardec, se transforma em tio senhor, o que vai dedicar a sua mediunidade, o seu amor, o seu afeto, por mais de 49 anos, porque ele faleceu em 1949. Então, primeiro ponto, regeneração. Para entendermos Mariano, a capacidade de se transformar. 28 de agosto de 1900, fundação do Centro Espírita Fé e Amor. E mais uma advertência do meu amigo Nilberto há pouco. O fé e amor não se reduz a essas paredes. Fé e amor, imaginemos essa parede, ou essas paredes, se estendendo ao infinito. Ele transcende, porque acompanha. A vibração espiritual não está encerrada nas paredes. Jesus mencionava onde? Ao ar livre. O maior, ou seja, a maior das lições que nós temos, das bem-aventuranças, foram ao ar livre. Para entendermos então que o fé e amor está se estendendo cada vez mais ao encontro de todos nós. Então, primeira das virtudes, regeneração. Segunda, abnegação. Eu gosto sempre de fazer um paralelo entre Mariano da Cunha e Eurípides, e um outro paralelo, guardadas as proporções de relatividade, como diria o Chico Xavier, entre João o Batista e Jesus. Quando João disse, e está registrado em João o Evangelista, quando ele disse, é preciso que eu diminua para que ele cresça, Mariano fez da mesma forma. Quando Eurípides esteve nessas terras, em 1º de abril de 1904, buscando o esclarecimento para as bem-aventuranças, ele que não compreendia como poderiam ser bem-aventurados os aflitos, onde estaria essa bem-aventurança se ele mesmo vira tantos aflitos nascerem e morrerem? Onde estaria a alegria? Padre, perguntou Eurípides à época, depois de ter recebido a Bíblia das mãos do próprio sacerdote. Será que Jesus se equivocou? Onde estariam as bem-aventuranças nesse caso? Porque onde estariam as alegrias desses irmãos que nascem infelizes e morrem infelizes? E o que ele ouviu do padre Augusto Teodoro da Rocha Maia foi: meu filho, o Cristo nunca foi tão claro. Nós não precisamos entrar em determinados detalhes. Onde está isso?
livro Eurípides, o Homem e a Missão, da professora Corina Novellini. Aquela dúvida foi a lâmpada para que Eurípides buscasse a sua conversão. A espiritualidade trabalha aos poucos, nada dá saltos. Então, 1º de abril de 1904, Eurípides, em pensamento, depois de chegar na reunião, 2 cadeiras vazias, somente 2, ele e um amigo chegaram, então, José Martins Borges, que foi vereador com ele também, 2 mandatos, 2 triênios, pergunta mentalmente se é verdade que os mortos falam com os vivos. Eu gostaria então de obter o esclarecimento do Sermão da Montanha, e gostaria de obtê-lo através de João, o evangelista. Percebamos aqui, fazendo um paralelo com Eurípides, o quanto Eurípides já era espírita, sem o saber no primeiro momento, porque a linguagem universal dos espíritos qual é? Pensamento. E em pensamento, ele pede então um esclarecimento. Claro que está a perspicácia, a inteligência daquele jovem, porque sem comentar com ninguém, ele esperava, já que eles ouvem, já que eles têm a capacidade de esclarecer, eu gostaria então de obter o esclarecimento do Sermão da Montanha. E obteve, através do médium Aristides, aqui nessas terras, dizendo que o Sermão da Montanha é a mais bela lição e mais preciosa, imortal para todos nós, porque reflete lei de causa e efeito, lei de progresso, lei de reencarnação e, sobretudo, lei de amor, o ápice para todos nós, para todos os universos, multiversos, como diriam os cientistas hoje. E a abnegação de Mariano, então, está, porque a partir do momento que há conversão de Eurípides, ele pratica o que João o Batista praticou. É preciso que ele cresça e eu diminua. E quem se apaga? Mas é o alicerce, é o fundamento. E isso mostra para nós humildade. Porque é difícil depois de adquirirmos certas condições no mundo e nós cedermos, descermos. E é isso que Mariano fez, mostrando para nós o caráter da abnegação, 2 virtudes de um homem de bem: devotamento e abnegação. Abnegação porque o que importava era a causa maior. O que importava era a proliferação da doutrina. Não era ele, o homem, fazendo o trabalho. Ele tinha um entendimento, era esclarecido por Bezerra de Menezes, de outro lado, Santo Agostinho, patrão espiritual dessa casa. Então, a segunda virtude, a abnegação. A terceira, a mediunidade, mas mediunidade consciente. E o despertar mediúnico de Mariano se deu num caso muito famoso, que é possível que todos nós aqui conheçamos, que é o caso do facão. Quando um baiano, passando por uma venda que ele tinha, em Engenheiro de Lisboa, que é uma das regiões que ele também viveu, deixou com ele o facão, pediu para ele guardar, que dias depois ele voltaria para buscar. Quando esse baiano volta, aquele facão não estava guardado demais. Nem Mariano sabia onde ele estava. E o baiano diz: eu quero meu facão. Mariano, bota preço, porque eu não sei onde ele foi parar. E o baiano, insistentemente, é de estima, é de coração. Ou você busca esse facão, ou nós teremos um sério problema. E Mariano pensa, né? Será preciso matar ou morrer por causa de um facão? Por causa de um facão, isso também está registrado no livro da Mãe Corina, Eurípides, o Homem e a Missão. Um facão? Então, naquele momento, ele que já tinha a consciência de que os espíritos trabalhavam com ele, porque exercia também a faculdade em Paineiras, mas em outra condição, a mão começa a tremer. A psicografia mecânica, das mais raras, diz Allan Kardec, das mais raras, começa a tremer. E ele tem então a orientação do facão estar no cesto, porque aquelas que faziam a limpeza nem guardavam. Pega o facão, devolve o baiano e caso encerrado. Mas não é um caso tão simples, porque ali um ponto de despertar mediúnico para Mariano. É a partir daquele momento que ele começa a ter a sensação de que o valor da mediunidade exigiria consciência também. E ela foi tão consciente que no ano de 1912 até 1915 nós tivemos uma comunicação de um espírito chamado Donatista. Esse espírito perseguia Eurípides, perseguia o próprio Mariano desde os tempos de Santo Agostinho, 390, 350 para cá. Por quê? Da equipe dos Donatos. Quando teve aquela cisão entre aqueles membros da igreja,
o donatista, foi sacrificado. Então, virou um perseguidor do cristianismo. E nessas terras, onde a árvore do Evangelho estava proliferando, o que eles queriam? Ele e uma grande turba? Perseguir o cristianismo. Eliminar com esse pensamento. Porque Jesus, se de fato existisse, se Deus fosse tão misericordioso, não teria permitido o que aconteceu com eles lá atrás. Durante 3 anos, Eurípides foi o diretor da reunião, o instrutor, aquele que buscou mobilizar o espírito donatista ao caminho do bem. E quem foi o médium de psicofonia? Quem foi o instrumento, o aparelho mediúnico que serviu de intérprete para as emoções e as lições trazidas pelo donatista? Mariana da Cunha. E depois de 3 anos, meus irmãos, essa bela passagem já está registrada no livro Eurípides Missionário de Jesus, do nosso irmão Emmanuel. Depois de 3 anos, o Espírito então se converte, mas numa expressão que leva Mariano e Eurípides às lágrimas. Basta, mestre, basta. Estou convertido pelo poder do amor que jorra da tua alma. São as palavras que Eurípides ouviu do próprio donatista. Porque o que converteu o donatista não foram só as palavras de Eurípides, não foi só a capacidade mediúnica de Mariano, mas foi o exemplo, a retidão, ou como diria Madre Teresa de Calcutá, se as palavras instruem, edificam, os exemplos arrastam multidões. Então foram os exemplos. Então a terceira virtude, mas a última, no tempo que nós dispomos, a última, Mariano semeador. Na parábola do semeador nós sabemos que o semeador saiu a semear. Num dado momento, algumas migalhas caíram no chão, à beira do caminho vieram as aves e comeram. Num outro momento, elas caíram no terreno pedregoso. Com o sol, o calor, pouca terra, elas morreram. Num outro momento, entre espinhos, os espinhos cresceram, abafaram e elas também morreram. Mas por fim, caindo em terra boa, a semente deu fruto, ao 100, 30, 60, ao 100. Mariano, dentre aqueles que o procuravam, teve a oportunidade, assim como Eurípides também o fez por inúmeras vezes, de instruir na difusão da doutrina, na difusão do cristianismo. E um exemplo muito perto de nós aqui, na região de Alto Porã, é o nosso irmão José Teodoro, Zé Mineiro. Muitos já ouviram falar do seu Zé Mineiro, faculdade mediúnica fantástica, belíssima, mas chegou em terras de Santa Maria, como muitos de nós iniciamos a caminhada no cristianismo, com a perturbação mediúnica, desequilíbrio mediúnico. Então é preciso esse reequilíbrio. Ele buscou aqui. E depois de ficar um tempo em Santa Maria, depois de ficar um tempo absorvendo as lições, depois de ficar um tempo aprendendo com o Evangelho, qual foi a orientação que o seu Zé Mineiro recebeu do próprio Tio Senhor? Funde uma casa de oração em terras de Alto Porã. E ele fez, 1º de abril de 1940. É uma das centenas de sementes que a nossa irmã Marta Fernandes narra nessa obra, disseminando o cristianismo, disseminando a oportunidade de levar alento aos mais necessitados, porque quando nós abrimos as portas no umbral de uma casa espírita, buscando o pensamento de Emmanuel, o que nós buscamos? Ele mesmo tem uma mensagem e a pergunta é, ele coloca como título, que buscais? O que nós buscamos quando nós entramos numa casa de oração? É claro que nós buscamos consolo, nós buscamos alento, nós buscamos comunhão com o plano espiritual, que nós espíritas compreendemos racionalmente, pela fé raciocinada, que existe, mas nós buscamos uma comunhão mais direta, mais próxima, porque ainda não edificamos o reino de Deus em nossos corações. Não transformamos o nosso corpo em templos. Então nós nos reunimos para orar. E onde 2 ou mais estiverem, aí também eu estarei. Então, Mariano, com essa consciência, abra uma casa de oração, leva alento àqueles que precisam, os que buscarão. Quantos foram os atendidos pelos medicamentos? Ali estão alguns exemplos, de trabalho de Mariano, as mãos que ele tocaram, que magnetizaram aqueles frascos, aqueles livros, um autodidata, um evangelizador. São virtudes de um homem de bem, são características de um homem de bem. Mas Mariano foi só virtudes? Não. Mariano também nos mostrou, através dos equívocos, e nós dissemos da transformação, justamente que todos nós
temos a condição de galgar um passo a mais. Todos nós temos a condição de nos transformarmos. Perfeito, como modelo, divino modelo, nós só tivemos Jesus, meus irmãos. Todos os outros são espíritos perfectíveis ainda, que vêm mostrar justamente aquilo que Jesus disse. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não passarão por quê? Porque eles descem, eles voltam, eles se unem e, fazendo o bem, colhem igualmente o bem, porque é semeando que nós igualmente colheremos. Então, Mariano é virtude, é caridade. É o capítulo 15, compreendendo que somente através do bem ao próximo adquiriremos a nossa salvação. E aí, para encerrar, nós vamos lembrar o trechinho de uma canção do nosso irmão Celso de Almeida, né, tão conhecida no movimento espírita, quando ele diz: vem, Senhor Mariano, trazendo a paz de um novo dia neste coração de Santa Maria. Mariana é isso, é a paz que nós buscamos nos exemplos edificados de outrora. Que Jesus nos abençoe, que vocês tenham uma boa estada na nossa região, sejam iluminados e até uma próxima, se Deus quiser. Irmão, eu gostaria que você falasse para eles aqui na fazenda, porque na época era uma cidade praticamente, né? Para eles entenderem, né? Essa parte da história, deixa a parceria para eles explicar um pouquinho, para o pessoal entender que foi uma fazenda, aí pensando que aqui era só essa casinha, mas antigamente tinha até jornal. Essa história que nós vamos passar para o nosso irmão. Uns 10 minutinhos para eles entenderem como é que funcionava aqui. É porque, como o Kessler começou dizendo, era muito diferente as coisas naquela época do que é hoje. Sacramento tinha 4 mil habitantes e pouco, né? Naquela época. No entanto, a zona rural tinha grande parte dos habitantes. Era muita gente para trabalhar na lavoura. Então, aqui onde é a Casa Assistencial Bezerra de Menezes, para você ter ideia, só ali tinha 50 casas, 50 famílias ali. Claro, de ex-colonos, ex-escravos, porque a abolição foi antes do que a abolição da escravatura, né? Então, tinha muita gente, tinha banda de música, tinha jornais. Aqui a gente tem o livro de cadastro dos médiuns, que só nesse livro a gente não tem a data que começou esse cadastro, nem a data que terminou esse cadastro. Passaram aqui 1.200 e poucos médiuns ao longo dos anos. Então era muita gente. Meu pai dizia que muitas das vezes o povo chegava de fora, aí o povo de Santa Maria saía para fora, o povo de fora poder entrar, porque não cabia aqui dentro. Então as pessoas vinham quilômetros e quilômetros a pé. Então era muito movimentado. Tanto aqui, que como Kessler bem disse, Sacramento, quando Eurípides atendeu lá também, houve um fenômeno assustador, porque com 4 mil e poucos habitantes, e de repente Eurípides distribuía 9 mil frascos de remédios. Então era muita gente vindo de fora para buscar o remédio para o físico e o remédio para a alma. Não vou me estender mais, porque eu sei do horário. Você pode falar mais 5 minutos, pode falar. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Se quiserem perguntar aqui, inclusive se quiserem depois ligar, conferir, está aqui, ó. Marcos, Mateus, João, Lucas, são mensagens, ó. Santo Agostinho, Eurípides Barçanufo, Lutero, Adolfo Bezerra de Menezes. E também vocês podem entrar feamor.com.br, que vocês clicam lá, tem mais de 3 mil fotos com mensagens, detalhes, livros. Eu gosto muito de chamar a atenção para a maravilha desse povo, né? Meu pai dizia muito isso também. Ali tem livros de Chico Xavier, Boa Nova e há 2000 anos, sendo que na época aqui, na reunião igual a que Eurípides veio, ficavam 12 banquinhos desses aqui, ó, e 12 médiuns. E recebiam os 12 apóstolos. E imagina só, recebia-se aqui Maria e todos os santos da igreja, vamos dizer assim. E mesmo assim, quando Chico Xavier aparece escrevendo
obras de Emmanuel, o senhor Mariano vai lá, pega o livro e absorve, traz para cá. Meu bisavô Luizinho, o dia que Chico Xavier nasceu, ele disse: hoje nasceu aquele que dará continuidade ao trabalho de Kardec aqui no Brasil. O vô Luizinho tinha uma evidência incrível, ele viu a Segunda Guerra Mundial, ele narrava e ficou até meio triste durante o período da guerra, porque ficar assistindo guerra é muito difícil, né? Diz também nesse livro, que já foi citado aqui, que o vô Luizinho tinha essa evidência tão maravilhosa porque ele foi um dos cegos curados por Jesus na época do Cristo. Eu queria te fazer uma pergunta Fique à vontade. Daquela senhora de cor bem negra aqui no livro do Emmanuel aí. Como é que ela chama mesmo que viveu aqui na fazenda? Maria Cantora. Maria Cantora. Maria Cantora fundou o centro lá em Conquista. Que o mentor dela era Vicente de Paula. Está no livro, né? Lá do Emmanuel. Quer dizer, uma mediunidade extraordinária que ela tinha também. Fantástico. E quantas outras pessoas, mas a Maria Cantora realmente não pode ser esquecida de forma alguma, né? Ela conheceu Bezerra de Menezes ainda encarnado, né? Ela conheceu? Conheceu ele, ela foi morar lá no Rio de Janeiro e conheceu ele ainda encarnado. E depois ela veio para cá. Ela foi para Ribeirão Preto ou Rio Preto depois que ela veio para cá? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Ela conheceu lá o Bezerra de Menezes. Ela morava ali quando jovem, né? Aqui na região. Mas a família foi para lá. Morava ela e uma outra mulher junto numa casa, esqueci o nome. Aí já depois, né? Depois já que estava aqui, né? Ela passou muito tempo aqui com o senhor Mariano, naquela casa que está ali no fundo. Quando a tia Lundina fica doente, ela vem cuidar, porque eles atendiam todas as pessoas. Os necessitados vinham, chegavam, eles colocavam dentro de casa. Não dava para chegar assim, toma um remédio e vai embora. Não dava. Porque eu vinha a pé, quilômetros. Então tem que descansar, alimentar, se refazer e ir embora. E aí eles se alimentavam nas casas, não só do senhor Mariano, como de todos à volta, né? Era muito caro. Obsediados às vezes. A maioria dos obsediados que aqui chegavam, o senhor Mariano colocava a mão, a pessoa já ficava lúcida. Mas outros casos não. Tinha casos que eles faziam, o senhor Mariano tinha uma técnica seguinte, que, como eu disse ali, tinha muito médium aqui, né? Já que você quer que a gente fale um pouquinho, vamos lembrando, vamos falando. Ficava obsediado aqui, um médium de cá, outro médium de lá, em oração constante o tempo todo, até o obsediado melhorar. E isso havia uma rotatividade de médiuns. Tal hora vem o fulano e fica. O senhor Mariano fazia o registro ali. Isso é escala. Isso durava às vezes 2 dias, 3 dias, 24 horas de vigília e oração. E aí a pessoa melhorava, saía daquele quadro e já podia ir em frente. Então são casos e casos, assim como foi do Cristo. Tem casos que não foram curados. No próprio lar do senhor Mariano, filho que passou por obsessão. Isso é o quê? É um aprendizado também de renúncia, de resignação, né? de carinho, porque muitas das vezes queremos a cura, mas esquecemos que a cura principal é a cura para a eternidade. A conversão do Eurico se deu na fazenda ou em Sacramento? Aqui. Foi aqui? Aqui na casa dele, atrás aqui, basta sair aqui e olhar. Foi aqui que ele leu o livro? O livro foi na casa lá do Eurico. Mas aí ele não se converteu, né? Ele não se converteu? Não, ele só falou pro senhor Mariano, não sabia que havia algo tão elevado na terra, né? E devolveu o livro. O senhor Ranulfo, o filho mais velho do senhor Mariano, ele dizia assim que ali foi colocada a pulga atrás da orelha de Eurípides Barçanufo, mas ele ainda não tinha se convertido. Como o nosso amigo disse, em abril de 1904 ele vem. E aí ele vem para a reunião calado, sem avisar ninguém, tinha 2 cadeiras esperando ele em volta da mesa para eles se sentarem, ali naquela casa ali. Qual a história que depois que ele se converte, tem um leproso no meio da mata e ele vai? Isso. Atrás desse leproso. Aí ele vai para cuidar. Naquela conversão já vai atrás do leproso, naquela mesma noite, não?
Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então a história aí é um pouco, não dá pra gente ter certeza. Mas ele foi. Foi. E é aqui, ó, você pega esse caminho, sobe aqui, ó, nesse morro aqui, a mata ali, pra frente. E uma certeza a gente tem, quando ele chegou lá, ele estava passando fome e não tinha nem água, porque ele já estava para morrer ali. O tratamento foi feito, foi tratado, foi curado. Ele montou no cavalo e seguiu até no meio da mata. Isso. E o rapaz estava lá sozinho, com fome, com sede. Depois ele curou o rapaz, não? Ou só eu não sei se você sabe desse detalhe. Eu sei que ele ele foi tratado e não faleceu ali por fome e sede mais, né? Quer dizer, o que a conversão da doutrina espírita faz na transformação da pessoa em prol de ajuda de um irmão nosso, né? E através dessa conversão, ele modificou os seus atos, seus pensamentos, entendeu de uma outra forma a vida e foi atrás do irmão necessitado. Né? Eurípides já trabalhava desde a infância pelo próximo. Mas ali quando abre a mente dele, abre a questão mediúnica também, vamos dizer que estava bem segura, desabrochou e aí daí em diante. Outra coisa que meu pai dizia sempre, que a gente aprender a não ter ciúme do colega, do trabalho do colega, né? Que o senhor Mariano disse que dava gargalhada e falava que maravilha se tornou Eurípides em Sacramento. Porque o trabalho de Eurípides cresceu muito, muito mais. Então aí o senhor Mariano olhava com alegria e não com ciúme. Muitas das vezes a gente olha para o trabalho do vizinho sem ciúmar. Fica amenidade, né? Então a gente aprender essas coisas, igual eu mencionei do Chico, né? Apareceu o Chico? Vamos absorver o Chico também, né? A gente sempre absorvendo as coisas à nossa volta, sem ciúme, sem milindres, até mediunicamente, para nós hoje. Tinha um caso, que o Luizinho, a evidência dele, uma senhora que se comunicava nas reuniões, e aí o Luizinho chega para o senhor e fala assim: ela está falando dela, ela não está comunicando espíritos nenhum, isso em particular, né? O senhor Mariano diz assim: eu sei, mas qual a diferença da gente dar a doutrina para encarnado ou desencarnado? Vamos doutrinando, vamos em frente. Então, tinha cuidado, né? Como eu já fui mencionado, olha a maravilhosa visão do senhor Mariano. Quem puder ver a mensagem que tem ali, ó, trabalho e renovação, a gente vai ver a mente do senhor Mariano, o tanto que realmente é bondosa e sábia. E não vou me prolongar mais.